Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um Finanças e Prática e hoje, especialmente, né, nós temos uma convidada, né, já faz parte aqui do nosso grupo, né, que já acompanha as nossas aulas, né, os nossos debates, a Ana Cláudia, né? Ela veio hoje aqui falar para a gente um pouco sobre o cenário regulatório no, é, no Brasil sobre as questões ESG. E como eu falo toda semana, né, é aquilo que nós apresentamos aqui não é uma posição institucional do Finanças e Prática ou das empresas que nós representamos. E o vídeo, né, mas só que a aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal, então quem estiver com a câmera aberta está automaticamente autorizando a veiculação de, de, é, de sua imagem. Então, pessoal, vamos começar. Então, Ana Cláudia, eu só peço que você se apresente assim, brevemente, né, para quem não te conhece, e, e, e esteja, né, super à vontade. E, mais uma vez, agradeço, tá? Mas só que a tua disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco. Bom dia, pessoal. Imagina, bom dia a todos. Eu que agradeço, Regina, a oportunidade de poder hoje conduzir, né, aqui o nosso debate, que tem, pelo menos para mim, agregado muito, né, em termos de conhecimento, de informação, a tua disponibilidade aí de sempre compartilhar, né, o teu conhecimento, a tua experiência aí conosco, é algo que, para mim, foi uma grande descoberta, né, nos últimos tempos aí. Então, para mim é um prazer muito grande poder fazer parte do grupo. E a responsabilidade hoje é grande, né, de conduzir aqui o nosso debate, mas eu espero que o material que a gente produziu seja útil, né? Acho que o grande tema aí é que ele sirva, né, de subsídio aí para trazer o alerta, né, de qual é hoje o cenário, o panorama, né, regulatório que nós temos no Brasil com relação ao tema ESG, focado, né, para o mercado financeiro, já que nós estamos aqui no Finanças e Prática, né? Então, procurei focar nisso. Falando um pouquinho de mim rapidamente, eu sou advogada, hoje eu sou sócia da prática de ambiental, mudanças climáticas, e eu puxo o carrinho do ESG também, lá no escritório do Toledo Marchetti Advogados, que é um escritório focado no mercado de infraestrutura. E certamente, diante do interesse, né, da agenda ESG, nós temos estudado bastante sobre o tema, procurado trazer esse alerta, né, para os nossos clientes da importância, né, do direcionamento para as práticas ESG no âmbito dos negócios, até com uma grande ferramenta de alavancagem dos financiamentos. Né? Então, é isso, um pouquinho sobre mim. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá, agora começa o Host Disable Participant Screen Sharing. Acho que você tem que Eu me autorizar. não... Acho que você já está. Ih, não, eu coloquei outra pessoa, gente, como Oh, co-host. meu Deus, não tem problema. Vamos lá. Botei o Alexandre. Errei aqui o... Vamos lá. Acho que agora vai. Opa, foi. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Está aparecendo aqui para vocês? Vou deixar vocês aqui do ladinho, mas se eu por acaso não enxergar alguém que precisa parar, a minha telinha aqui está atrapalhando vocês? Essa telinha? Não. Não, fica tranquilo. Não, tá Pode, ótimo. Não? Bom, A gente aparece para você, mas não aparece para os outros. Então tá bom, vou reduzir aqui no final, vamos lá. Então, a proposta hoje é a gente trazer, né, mais para a nossa ciência, né, e consciência, quais são, né, os regulamentos que nós temos hoje vigente no Brasil, tratando os principais, né, regulamentos, não é a proposta escutar o tema, mas os principais regulamentos que a gente tem hoje tratando dos aspectos ESG para o mercado financeiro, tá? Não está andando para mim a tela aqui. Vamos lá, foi. Então, antes da gente começar, fazendo já aqui um disclaimer, né, e partindo aí de uma linha de corte da nossa conversa hoje aqui, não é a nossa pretensão tratar de todo o arcabouço jurídico próprio que existe para regulamentar cada um dos aspectos ESG, tá?
Os aspectos ambientais possuem uma enorme gama de normas, de leis, de regulamentos, de normas técnicas que tratam dos temas ambientais, a mesma coisa os temas sociais e a mesma coisa os temas de governança. Então, não haveria aqui tempo hábil, a gente precisaria de vários encontros para poder abordar, né, toda a legislação pertinente a cada um dos aspectos que compõem o acrônimo ESG. Tá bom? Então, a nossa linha de corte, o foco hoje, é de trazer as regulações inerentes à pauta ESG no mercado financeiro, tá? Para ser fiel aí à proposta do Finanças e Prática, tá bom? Bom, trazendo aqui um contexto, esse contexto partindo aí de todo o aprendizado que a gente tem com a Regiane sobre o tema ESG, né, mas é o ponto de partida aqui da análise que eu pretendo conduzir com vocês, é do avanço da pauta ESG nos últimos 2 anos, né? A gente teve aí um verdadeiro boom no ESG, só se fala nisso, a gente verifica aí na mídia a quantidade de vezes que o termo é repetido e é algo realmente extraordinário. E eu tenho para mim que 3 eventos foram muito importantes para esse avanço da pauta, né? O primeiro foi a carta do Larry Fink, de 2020, que trouxe, né, como tônica a questão do risco climático como um risco financeiro, tá? Os movimentos sociais pelo mundo, nós tivemos vários movimentos sociais, e aqui eu destaco um que foi muito importante, que foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos, tivemos também movimentos pela melhoria das condições de trabalho na Ásia, movimentos pelo transporte justo na América Latina, então foram anos muito ricos de movimentos sociais que trouxeram a premência de se ter em mente, né, toda essa movimentação social que vem ocorrendo no mundo. E, por fim, a pandemia, né, do Covid-19, que escancarou a desigualdade social e, principalmente, a vulnerabilidade da nossa sociedade a questões relacionadas à segurança ambiental e alimentar também. Tá bom? Então, eu acho que esses 3 eventos que deram start nesse verdadeiro boom, né, do ESG que eu coloco aqui. E a pergunta, né, que a gente faz é a seguinte, mas a regulação ESG no mercado financeiro no Brasil é algo novo, né? Ou seja, é algo que surgiu por conta desses últimos eventos, né, desses alertas que a gente vem recebendo aí do mercado, né, e a gente vê o Banco Central agindo para regulamentar, para arrumar a legislação, né? Isso é algo novo? E a gente verifica que não, né? Então, a partir de agora, eu começo a trazer alguns destaques, tá, da legislação. Não é a pretensão de esgotar o tema, mas eu trouxe aqui alguns regulamentos que eu entendo que são relevantes para mostrar o quanto isso já vem sendo tratado e não tinha a atenção que hoje o mercado tem depositado, né, nessas variáveis. Então, desde 2009, a gente... uma coisa, ó. Cortar pelo seguinte, algumas empresas, como Banco Bradesco e Itaú, e alguns grandes gestores olhavam isso no detalhe, mas o problema alguns poucos, exatamente. Porque eu participava de um que eu olhava, entendeu? Então, assim, os mais produtivos e efetivos sempre olharam para isso. É onde está a diferenciação do mercado hoje, né? Perfeito, Zé, essa sua observação é excelente mesmo. O boom, ele fez com que isso se espraiasse, né, com maior rapidez aí para todo o mercado, mas já, de fato, havia instituições que tinham essa questão da sustentabilidade no seu core, né, me lembro muito bem da época do Banco Real, que foi um dos precursores, né, Zé, se eu não estou errada, mas dessa agenda de sustentabilidade com mais eficácia, com mais transparência para o mercado, mas não era algo que hoje, né, como hoje, né, que a gente tem aí realmente uma adesão muito maior, né, à utilização desse acrônimo como algo muito relevante para os investimentos. Então, a gente começa aqui trazendo uma norma de 2009. Eu peço que, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade, inclusive correções, tá bom? Fiquem à vontade aí para ponderar se tiver alguma informação aqui que não esteja adequada, tá? Em 2009, a gente tem a resolução, CVM 480. Essa resolução, ela dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados e regulamentados de valores
valores mobiliários, tá? Essa resolução, o que eu acho que ela tem de interessante? Ela já trazia no anexo 24, quando ela tratava do conteúdo do formulário de referência, que é o formulário que tem que ser preenchido pelas companhias abertas, aquelas listadas em bolsa, a necessidade de descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor com relação à sua política ambiental. Então, ali já tinha essa noção da importância dos temas ambientais, especificamente em 2009, como relevantes para fins de avaliação dos efeitos, né, no mercado financeiro, nas questões de investimento. Então, essa é uma primeira noção, né, do tema ESG, que já vinha lá desde 2009, permeando, né, a regulamentação do mercado financeiro. E aqui um outro também destaque dessa mesma resolução CVM é a obrigação dos diretores de indicar, comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, né, principalmente as questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, tais como custos de recuperação ambiental. Então, desde 2009, né, esse tema vem sendo tratado como relevante para fins de avaliação de riscos financeiros oriundos do tema ambiental. Tá? Ana, eu posso Depois a gente passa já para um... Oi, Ana. Por favor, Posso só Jane, complementar, por favor. assim, acho que esse é um tema que eu gosto muito, né, que é o formulário, assim. E, na verdade, é porque você traz exatamente essa coisa da regulação ambiental, dos custos, né, envolvidos. Mas, fora isso, no próprio formulário, nós temos já, desde essa época, vários outros aspectos ESG, tá, que vão permeando todo o formulário, né? Então, eu acho que vale muito a pena ressaltar isso, porque quando ele foi revisto agora, várias pessoas falaram, não, mas agora a CVM trouxe. Não, não trouxe agora. Ela sempre trouxe, né? Acho que é a mesma coisa, né? Mas só que os contadores falam também, né? É que essa coisa de ter que reportar o risco, né? Aquilo que é material, o risco socioambiental, mas isso já é demandado, né? Mas só que a grande questão, né, é que não se olhava para isso. Eu lembro que há quase 20 anos atrás, eu lembro lá da contabilidade falando sobre, mas tem uma demanda de se valorar, né, os riscos ambientais, os custos ambientais, até para a ANEEL também lá para reconhecer na tarifa, né, o que a gente considera. Então, sempre foi um desafio, na verdade. Sempre foi demandado, só que acho que não se fazia, né, da forma adequada e também não tinha ninguém olhando tanto para isso quanto se olha hoje. Entende? É isso. É isso que eu ia te perguntar. Assim, eu não me lembro, Regiane, eu acho que eu estou errado, né? Porque, obviamente, você trata o relatório, o formulário de referência de uma maneira muito mais profunda que eu tratava, né? Porque, na realidade, cobrir 20 empresas e olhar os 400 pratas de cada uma era complicado. Então, é direto nos tópicos, tá, Ana Cláudia? Eu não me lembro de ter olhado, eu não me lembro, isso para mim é muito curioso que você colocou, porque eu não me lembro de ter visto nenhum comentário de diretor, entendeu? Sobre a questão ambiental. O risco ambiental, entendeu? Então, ó, na prática, o risco está lá no 4.1, né? Agora, de novo, geralmente, se você levar vários formulários, mas eu acho que esses riscos eles têm uma característica padrão, que são, mas é um item onde você escreve tipo para se proteger do que pode dar errado lá no futuro. Com todo respeito, Ana Cláudia, acho que são os advogados que escrevem de uma forma, ou seja, que resguarda a empresa, entende? E aí, mas só que no item 7.5, por exemplo, parece que eu falo sobre regulamentações e falo tipo, né, mas só do aspecto ambiental. Olha, eu tenho ISO, olha, eu faço investimento ambiental, tal, mas você não entra pouco naquela quantificação, né? O que você traz é assim, está tendo né, só uma ação civil pública, custa, né, de quanto? Agora, o teu custo, de repente, para fazer uma remediação, para, né, para você se precaver, mas eu não vejo isso e eu já vi até estudos, PIDs, justamente para se definir métodos para fazer isso, porque não é simples. Tá? Sim, não é nada fácil. Mas já existia essa obrigação de aportar desta maneira? Eu não sabia. Porque então, isso que eu falo, sim, pergunta, qual o custo? Não, né, reportar da forma quantificada que eu estou falando, porque essa do REG já existia, Ana Cláudia?
Desde 2009, Zé. Desde 2009, essa regra já existe na CVM 480, tá? E esse ponto que você colocou, Regina, é muito importante, sabe? Eu participo de um outro grupo, na verdade, a Câmara Ambiental do IBAP, né, do Instituto de Perícias aqui de São Paulo. E lá é muito rica a discussão, mais técnica, né, voltada a essa questão da valoração, né, dos danos, das medidas, né, de intervenção ambiental, porque é o que você colocou, é muito difícil você valorar, às vezes, né, o custo. Às vezes você tem medidas, se você faz o projeto, você consegue dar o custo de tudo isso, mas é algo que realmente é muito complexo e como você colocou, existe toda essa dificuldade, de repente, de saber qual é o impacto, né, desse custo para as operações daquela empresa, enfim, os seus valores e títulos. Então, obrigada aí pela contribuição. E aqui é importante dizer que essa resolução CVM foi revogada, tá? Por uma resolução agora de 2022, a resolução 80. A gente vai falar um pouquinho mais para frente lá sobre ela, tá bom? Bom, aqui eu dou um salto, né, para 2014, para a gente falar da resolução do Banco Central 4327. Essa resolução, ela dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implantação da Política de Responsabilidade Socioambiental, PRSA, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tá? Os destaques que eu trago aqui, só para a gente entender a importância e a relevância dessa regulamentação, é o artigo 2º, que fala que a PRSA deve conter princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental. Então, aqui já tem maior clareza em trazer a questão socioambiental agregada, né? Nos negócios e na relação com as partes interessadas. Então, aqui a gente vê o aspecto SG, né, como fundamento dessa política de responsabilidade social, tratando aí da necessidade de considerar, né, as ações socioambientais e, principalmente, a relação com as partes interessadas, ou seja, a relação com os stakeholders, olhar para o mercado, olhar com quem a gente tem a nossa relação e tentar equacionar, né, essas ações, levando em consideração essas partes interessadas. E o artigo 4º, ele traz a definição do que seja o risco socioambiental, que é a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições, que são mencionadas lá no artigo 1º, e depois, assim, a recomendação é que depois vocês façam uma leitura integral de todas essas regulamentações, né, obviamente, para poder ter uma contextualização melhor. Aqui, eu estou trazendo apenas destaques para gerar a curiosidade de todos, tá bom? E aí, então, essas perdas, a ocorrência dessas perdas decorrentes de danos socioambientais que é o risco, né, que é qualificado aí pelo regulamento como um risco socioambiental, tá bom? Bom, 2015, eu trouxe aqui uma norma que eu achei muito interessante, porque ela traz a questão SG já de uma forma mais estruturada, né, mais coesa, que é a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, número 321. Essa resolução, ela trata de critérios, né, entre outros temas aqui, mas que nos interessa, de critérios para a realização de investimentos pelas seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar, pelas sociedades de capitalização e pelas resseguradoras. Aí, o que tem de interessante aqui que eu acho bacana trazer para vocês? São as determinações dos artigos 85 e 85A. A 85, ele fala que os investimentos das seguradoras, as entidades abertas, as sociedades de capitalização e resseguradoras deverão ser geridos observando-se princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e sempre que possível, aqui você vê que, né, sempre que for possível, quando der, né, os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e de governança dos investimentos. ESG. 2015, a gente já falava sobre isso, tá? E o artigo 85A, por sua vez, quando fala da política de investimento para aplicação dos recursos dessas instituições, ele fala que essa política deve conter, no mínimo, os seguintes itens: os critérios utilizados na observância, sempre que possível, dos aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e de governança.
tá? Então, já estruturando aqui, o ESG já estava presente, né, no mercado financeiro, já de uma forma aqui bem estruturada e bem coesa, né? Ana, uma dúvida, se você falar, porque você colocou aqui que, mas ela foi revogada. Isso quer dizer o quê? Já foi revogada. Tem outra no lugar? Não. Tem outra no lugar, isso que eu ia falar agora. Entender. Ai, desculpa, só para eu entender como é que funciona. Tá bom. Porque a nossa grande dúvida mas tá valendo, mudou, é isso, tá bom. Tá valendo, calma. Eu só trouxe para a gente manter a cronologia dos fatos, para dizer, ó, já lá em 2015 a gente já falava em ESG, só não colocava ali ESG, mas só falava em ESG, já existia tudo isso e, né, não se prestava tanta atenção. Essa resolução foi revogada por uma resolução mais recente, resolução SUSEP 432, de 2021, e o artigo 83 repete praticamente o que já existia no artigo 85. Então, a regra continua a mesma, né? Já falando dessa mesma necessidade de equacionar os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental, social e de governança, com uma norma atualizada, né, de 2021. Então, a observaçãozinha está aqui embaixo, para depois todo mundo que quiser também poder consultar essa resolução 432 com mais detalhe, tá bom? Partimos, então, para o ano de 2017, né? E aí a gente tem a resolução 4557, do Banco Central também. Essa resolução, ela dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, que é muito importante quando a gente trata do tema ESG. O que eu trago como destaque, né, nessa pauta que nós estamos avaliando hoje, dentro dessa resolução? Principalmente o que trata o artigo 6º, dessa resolução, tá? O artigo 6º, ele fala o seguinte: a estrutura de gerenciamento de riscos, né, das instituições financeiras deve identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar o quê? O risco socioambiental, nos termos da resolução 4327, que a gente já viu lá atrás, que trata do conceito do risco socioambiental. Tá? Então, isso aqui você já vê que já mudou um pouquinho a questão do mandatório, né? A estrutura de gerenciamento deve identificar. Lá a gente falava assim, se possível, né? Aqui em 2017 já tem essa introdução do verbo deve. Deve identificar, mensurar e controlar e mitigar o risco socioambiental. Tá? Então, a gente vê uma evolução da questão da atenção que se dá, né, a esse aspecto, né, na própria regulamentação. E os demais riscos relevantes também devem fazer parte da estrutura de gerenciamento. Ana Cláudia, eu acho que já tinha tido o primeiro acidente da Vale aí, não foi? 2017? Ou foi depois de 2018? Eu não lembro, Zé, exatamente o ano. Não, perfeito. Vamos tá? seguir, por favor. Bom, e aí o parágrafo único do artigo 6º, ele demonstra a visão holística, né, da avaliação desse tema. Então, ele fala que o gerenciamento dos riscos deve ser integrado, possibilitando a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos efeitos adversos resultantes das interações entre os riscos mencionados no caput, né? Aqui, na verdade, tem um pouquinho de imprecisão na elaboração do parágrafo único, mas a ideia principal aqui é exatamente a conotação holística, né? A necessidade de avaliação integrada dos aspectos, não é uma avaliação estanque de cada um dos elementos, né? Tudo isso deve ser avaliado dentro de um contexto para fins, né, de determinação dessa política de gerenciamento de riscos. Então, eu achei muito interessante essa previsão do parágrafo único, e acho que ela merece aí o nosso alerta, tá? Importante consideração aqui é de que essa resolução 4557 foi alterada pelas resoluções 47, 45 de 2019 e 4943 de 2021. Tá bom? Ela foi aprimorada, né, por essas duas novas resoluções aqui. Tá? Bom, seguindo para o ano de 2018, eu faço um destaque aqui para a resolução do Banco Central 4661, tá? Aqui, essa resolução, ela trata das diretrizes de aplicação de recursos pelas entidades agora fechadas de previdência complementar. E o que tem de interessante que eu trago como destaque aqui para provocar a curiosidade de vocês de fazer a leitura do texto integral? É a determinação do parágrafo 4º, tá?
ele diz o seguinte: a entidade fechada, ela deve considerar na análise de riscos, sempre que possível, aqui de novo, né, a menção é o sempre que possível, os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos. Então, a mesma determinação que a gente via lá para as entidades abertas, aqui a gente vê para as entidades fechadas no ano de 2018, trazendo a ESG na veia, aqui como um fundamento, mas ainda deixando, né, como algo que sempre que possível deve ser considerado nas análises de risco, tá? E chegamos, então, ao ano de 2021, que foi um ano fundamental, né, para o avanço da questão regulatória, né, atinente ao mercado ESG, potencializada, alavancada por todos aqueles eventos que a gente tratou e outros, né, que a Regiane já nos trouxe aí nas aulas anteriores. Então, em 2021, a gente teve a construção da chamada Agenda BC, #sustentabilidade, pelo Banco Central. A proposta, né, dessa nova agenda do Banco Central visa a alocação de recursos, segundo eles, para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, dinâmica e moderna. Então, a gente teve algumas consultas públicas, essas consultas foram 82, 85 e 86, especificamente, né, para que as pessoas pudessem contribuir com a construção dessa agenda regulatória. E a partir, né, das contribuições vindas dessa agenda, dessas consultas públicas, ele publicou uma série de atos normativos que tratam, agora sim, da abordagem de aspectos ESG, ASG, em português, atrelados ao gerenciamento de riscos, né? E, por certo, essas normas são muito relevantes e têm impacto hoje na análise e na concessão dos créditos, né, dentro dessa pauta que nós estamos vivendo atualmente. E, como são várias, já tinha feito, né, um trabalho para o escritório de organização, né, das informações, para a gente poder fazer uma divulgação para os nossos clientes. Então, eu construí aqui uma planilha, né, sobre todos esses regulamentos. Então, eu trouxe o panorama regulatório de 2021 da agenda do Banco Central, e eu trago aqui uma planilha com todos esses regulamentos, né? A gente pode passar rapidamente aqui por cada um deles, só para ter uma ideia também aí da relevância e da necessidade de uma leitura mais atenta e detalhada, né? Mas a gente teve a resolução 139, tá pequeno para vocês? Querem que aumente um pouquinho mais? Ana, mas só que não abriu. Você abriu a planilha? Não abriu? Porque você acho que eu vou ter que recompartilhar, né? Peraí. Isso, então por favor, para a gente ver. Ana, assim, Oi. Eu não queria interromper essa apresentação, mas é que, para mim, você chegou num ponto assim, crucial, né? Inclusive por causa da questão do valuation, que é o seguinte: na realidade, não, eu vou fazer o seguinte, te pergunto no final. Eu acho que precisa mais. Deixa eu rodar. Tá bom, vamos lá. Bom, falando, agora tá aparecendo para vocês a planilha? Tá, agora tá. Tá, ok. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu acabei fazendo para a gente poder fazer uma divulgação interna, então eu aproveitei, né, para compartilhar também com vocês. E aí, eu fiz, então, uma planilha para organizar as ideias e para a gente ter, de uma forma mais estruturada, assim, os aspectos mais importantes dessa regulação do Banco Central. A primeira resolução foi a número 139. Essa resolução, ela dispõe sobre a divulgação do relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, tá? É relatório GR-SAC. Super importante, por quê? Porque trouxe a questão climática como algo para além das questões ambientais, né? É bom que se diga, agora entrando um pouquinho aqui no que me pertine, né? Nas questões mais relativas ao direito ambiental, existe um questionamento, né? Se as questões climáticas estão abrangidas, né, na temática ambiental propriamente dita. E aí existem posicionamentos em um e outro sentido, né? Eu tenho para mim que as questões climáticas fazem parte das questões ambientais, mas eu não vejo com maus olhos o destaque, tá? Quando ele é feito, né? O destaque quando ele é feito aí para trazer essa noção de importância e de relevância desse tema no âmbito onde ele é tratado. Então, eu não vejo problemas com relação a isso. Mas aqui foi muito importante, porque se inseriu, né, essa questão climática aí como um ponto que faz parte da própria estrutura do conceito.
Então, foi algo muito bacana, muito relevante que aconteceu, oriundo das consultas públicas. Eu participei da avaliação de alguma delas, junto à LACLIMA, que é uma associação de advogados pelo clima, e nós oferecemos algumas contribuições sobre o aspecto, né, que é tratado na LACLIMA, que é a questão climática, a importância da questão climática, e talvez essa inclusão aí com mais insistência tenha partido também um pouco dessa nossa contribuição, mas eu acho que foi muito bacana, muito importante trazer esse tema. Qual é o destaque, né, da resolução número 139? Ela fala que esse relatório, que deve ser apresentado por essas instituições, né, que aí a Regiane, depois, para quem tiver dúvida, pode explicar o que significa tudo isso, segmento 1, segmento 2, segmento 3, acho que não era o objeto hoje aqui, mas esse relatório, ele deve conter informações relativas aos seguintes tópicos, e isso que é relevante para nós. A governança do gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos, os impactos reais e potenciais, quando considerados relevantes, dos riscos sociais, ambientais e climáticos nas estratégias adotadas pela instituição, nos negócios, no gerenciamento do risco de capital nos horizontes de curto, médio e longo prazos, considerando diferentes cenários segundo critérios documentados, e 3, processos de gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos. Eu acho que a questão que o Zé vai colocar é exatamente essa questão do valuation, envolvendo todos esses tópicos, né, Zé? Que eu acho que é o grande tema aí, né? Como é que a gente... Quais são as repercussões? Por exemplo, Ana Cláudia, quer dizer, uma empresa te contrata para você adequar o projeto à legislação ambiental, perfeito? Você faz, né? Mas a legislação ambiental, ela tenta mitigar os efeitos, concorda? Porque não existe seguradora que segure, por exemplo, o que aconteceu em Mariana. Não tem a seguradora, não fará isso. Não tem. Então, o que acontece é o seguinte, se você pegar aquele valor gasto, eu não sei quanto é, tá? Até agora, e trazer para dentro do projeto, o VPL do projeto, esse projeto fica inviável. Você entendeu? Porque o que você faz é tentar adequar o projeto da empresa à regulação, que na realidade ela tenta mitigar o máximo possível. Ela não consegue a legislação, uma represa transbordar é uma situação onde não está contemplado, né? Quer dizer, pode acontecer, mas inclusive não tem seguro para isso, concorda? Que são catástrofes naturais, entendeu? Então, se não tem seguro para isso, é porque o cara não consegue medir, né? O atuário da empresa de seguradora, ele não quer correr esse risco da eventualidade, porque você não tem uma série histórica para isso. Se você pegar esse valor e trazer para dentro do projeto inicial, o cara não vai fazer o projeto. Ele não vai fazer, se tiver que incorporar, que ele te pagar para você mitigar e adequar o projeto dele a legislação para que isso seja mitigado, isso faz sentido para ele. Mas se ele tiver que... Você diz, já só, mas você tem que gastar isso, você vai fazer um outro projeto e você não sabe se vai usar e trazer para dentro, ou ele fica inviável, ou nós vamos ter que pagar o custo desse projeto, entendeu? Vai ficar como uma provisão, entendeu, Regiane? Exato, a provisão. Vai ficar como uma provisão no balanço do cara, porque ele não vai ter como gastar esse dinheiro, entendeu? Só na eventualidade. Então, ou a gente vai, que nem na energia elétrica, a gente vai ter que paga na tarifa as usinas que estão paradas para fazer a geração, né? Quando você tem esqueci o nome, Regiane, aquela emergência, né? As usinas ficam paradas, que você paga para elas ficarem paradas. É a mesma coisa, entendeu, Ana Cláudia? Assim, e eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Entendi. A regulação está evoluindo de uma tal maneira que isso vai acontecer. E aí eu não sei como é que vai ser para frente. Desculpa. Imagina, é super, super relevante essa sua consideração, Zé. Ela entra na questão da aplicabilidade e, né, efetividade aí desse regulamento e possibilidade da realidade abarcar tudo isso que a norma está desenvolvendo, né? Acho que é super importante essa tua observação, sim. E um alerta, né, para quem lida diariamente com esse tema, né, e como é que você vai equacionar de uma forma que você não inviabilize, né, o projeto por conta da necessidade de se ater de uma forma muito, né, específica aí o que a lei, o que o regulamento determina, né, mas muito importante. Obrigada pelo alerta.
Seguindo aqui mais com relação às normas trazidas pelo Banco Central, a gente tem a resolução número 140 do Banco Central, que dispõe sobre, aqui é um termo mais técnico aí também, que talvez se houver dúvidas, né, com relação a isso, pode ser depois esclarecido pela Regiane, pessoal do Finanças, mas essa resolução ela dispõe sobre a criação da seção 9, impedimentos sociais, ambientais e climáticos, no capítulo 2 do Manual de Crédito Rural. Tá? Essa seção, ela dispõe sobre a caracterização de empreendimentos com restrições de acesso ao crédito rural, em razão de dispositivos legais ou infralegais atinentes a questões sociais, ambientais e climáticas. Tá? A Laclima participou da consulta pública que deu origem a essa norma, né? E aí uma consideração que eu fiz quando a gente fez a avaliação foi o seguinte: na verdade, o que essa resolução ela fez foi criar uma taxonomia para as atividades de crédito rural, dizendo o que é que se enquadrava, né, nas hipóteses de concessão de crédito sob o aspecto ESG e o que não se tratava de atividade considerada, né, adequada, sustentável para fins de concessão desse tipo de crédito, tá? E aí a gente vê, né, como ainda existe muita dúvida, né, do que é taxonomia, do que são critérios, métricas e parâmetros ESG, né, do que são as métricas, né, as regras. Então, existe ainda muita dúvida nisso, né, e a Regiane tem nos ajudado a entender e compreender um pouquinho melhor tudo isso nas nossas jornadas aqui, das quintas de manhã. Depois a gente teve a resolução número 151, que dispõe sobre a remessa de informações relativas a riscos sociais, ambientais e climáticos, de que trata a resolução 4557, que a gente já viu, e a 495, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E essa resolução, ela diz que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas devem remeter ao Banco Central informações relativas à avaliação dos riscos social, ambiental e climáticos de suas exposições em operações de crédito a títulos e valores mobiliários e dos seus respectivos devedores. Aqui já veio o caráter mandatório, né, do envio dessas informações ao Banco Central, abarcando a avaliação de riscos ESG. Tá? Só uma coisa, então, na realidade, o banco, porque isso aí, esse aspecto, Ana Cláudia, a questão é a seguinte: eu vou conceder o crédito, então eu tenho que olhar a política de quem está tomando meu crédito, eu tenho que olhar a política para quem eu vou estar dando crédito, é isso? Exatamente, vai ter que ser avaliado o que aquela empresa desenvolve. Mas né? Aí essa empresa que tem que me dar o conjunto de dados, ou eu tenho que pedir, Regiane, um conjunto de dados, ela me dá, eu forneço ao Banco Central, é isso? Então, Zé, assim, o que mas eu já respondi vários, né? Questionários socioambientais que chegam... Mas de banco? De banco. De sim. banco. Tá bom, E há perfeito. muitos anos já, na verdade. Tá, Tem o banco, mas cada um tem o seu padrão, digamos. Tá? Eu respondi, acho que foi no ano passado, um que foi mesmo pesado e tinha que mandar licença ambiental, você tinha que mandar as coisas ainda, entendeu? Foi bem pesado, entendeu? Geralmente, os financiamentos e por intermédio do IFC são bem detalhados, né, no aspecto de avaliação de compliance, principalmente Agora, ambiental, que é o que eu digo. Assim, mas o que eu entendo é que cada banco tem, mas só que tem o seu método, né? Mas é exatamente isso, né? Quais são os critérios, porque as perguntas, ou seja, os temas, né? Só que os temas são os mesmos, né? Só que as perguntas são diferentes, né? Tanto que mas só que uma vez numa reunião de empresas, né? Alguém até falou assim, poxa, mas só que seria adequado, mas ter tipo um questionário único, né? Digamos, né? Para atender, né? E que a empresa fosse lá preenchesse, porque cada banco manda um Eu diferente. acho que a gente evoluiu, então, aqui, gente. Vamos avançar para a Instrução Normativa 153. Opa!
A Instrução Normativa 153, olha, olha o que ela traz aqui, eu acho que é isso que você está falando, Regiane. Ela estabelece tabelas padronizadas para fins da divulgação do relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, relatório GRSAC. Eu vou olhar, então. E aí, essas tabelas, né, as tabelas que foram divulgadas estão no site do Banco Central, o linkzinho está aqui, depois eu disponibilizo para vocês o material e vocês acessam por aqui, tá bom? Mas tem várias tabelas ali, que eu acredito que sirvam para trazer essa padronização que você indicou aí nessa tua fala, tá bom? Depois a gente tem a resolução do Conselho Monetário Nacional 4943. Essa resolução é aquela que eu já falei lá atrás, que alterou a 4557, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, né? E aqui ela traz, então, de forma mais estruturada, a necessidade, né, aqui, ó, a estrutura de gerenciamento de riscos implementada pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central deve passar a identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar, além de outros riscos também, ó, que ela inclui de uma forma mais ostensiva, né, o risco social, o risco ambiental e o risco climático, tá? Conforme as definições, e aqui ela traz definições também, que depois merece uma leitura atenta, tá? Nos artigos 38A a 38C. Onde esses riscos aqui são, novamente, aqui conceituados para fim de aplicação da resolução. Tá? Ela também nos alerta, essa resolução, que as políticas e estratégias de gerenciamento de risco, elas devem ser compatíveis com as demais políticas estabelecidas pela instituição, incluindo a política de responsabilidade social, ambiental e climática, PR-SAC, e a política de conformidade. Tá? Por fim, além das perdas operacionais associadas ao risco de mercado, risco de crédito, tal, devem constar da base de dados de risco operacional as perdas operacionais associadas ao risco social, risco ambiental e ao risco climático, independentemente de também constarem de outras bases de dados. E aqui eu acho que é o grande fator de dificuldade que o Zé colocou, né? Dos dados de risco operacional, como que a gente inclui essas perdas operacionais associadas ao risco social, ao risco ambiental e ao risco climático. Eu, como advogada, não consigo imaginar como é que faz essa conta. Eu não faço ideia de como é que a gente chega a esse resultado. Eu vou te dar o seguinte, por exemplo, tá? Você pega lá quanto é que a Vale está gastando lá em Mariana, não sei quantos bilhões, entendeu? É isso. Só que você tem que fazer isso, Ana Cláudia, ex ante. Quando você vai com o projeto, você tem que ter... E o que acontece? Você deveria ser isso aí deveria ser segurado. Você deveria pagar o correto para a companhia, pagar o seguro, pagar a seguradora, mesmo que o prêmio seja alto, que é para você sair, colocar isso como despesa dentro do fluxo do projeto, entendeu? Que aí você consegue saber qual é o valor presente líquido do projeto. Mesmo que o seguro ia ser um absurdo de seguro, né? 20%, 30% do valor do negócio. Sim, o prêmio ia ser enorme. Mas, pelo menos, você conseguiria fazer isso do que pegar e fazer uma provisão, porque você ia ter que fazer essa provisão no momento inicial, você ia ter que colocar no V0, porque como você não sabe quando que, né, em tese, né, se ou quando acontecerá o evento, né, ambiental, você tem que fazer provisão no momento da largada do projeto, entendeu? Você não pode ir prorrateando ele ao longo do tempo, porque vai que ele acontece se você não tem a provisão ainda imediata, você entendeu? Você vai transformar essa discussão num negócio assim absurdo, entendeu? A não ser que as seguradoras venham fazendo e façam resseguros, e aí você vai ter uma indústria desse negócio. Uma indústria, né? É isso aí, Zé. Bom, seguindo aqui, a gente tem... Vamos avançar um pouquinho mais rápido, que a gente já tem tempo comendo aqui nosso encontro. A gente tem a resolução do Conselho Monetário Nacional 4944, né, que trata aí da estrutura, da metodologia facultativa simplificada para apuração do requerimento mínimo de patrimônio de referência simplificado, que são temas mais técnico-financeiros, que também, depois que a gente tiver dúvida, acho que pode solicitar um esclarecimento mais específico para a Regiane, e os requisitos para opção por essa metodologia e requisitos adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos.
Tá? E ela diz o seguinte, essa resolução de interessante, que essa estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos deve identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar, dentre outros, o risco social, o risco ambiental e o risco climático, conforme definidos nos artigos 27A a 27C. Então, traz novamente aqui a conceituação dos riscos para fim de aplicação dessa resolução, nesses artigos específicos da resolução, tá? Novamente, né, recomendo depois que haja uma leitura, né, integral para entender a contextualização dos aspectos, aí, levando em consideração que a gente está ponderando como destaques apenas aqui no nosso encontro de hoje, tá bom? E, por fim, aqui a gente teve a resolução do Conselho Monetário Nacional 4945, que dispõe sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática, PR-SAC, e sobre as ações com vistas à sua efetividade. A resolução, ela conceitua o PR-SAC, que consiste no conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, de natureza ambiental e de natureza climática, a ser observado pela instituição na condução dos seus negócios, das suas atividades e dos seus processos, bem como na sua relação com as partes interessadas. Deve ser implementada pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e a resolução prevê, de forma clara, o modelo de governança e informações que devem ser divulgadas em local único e de fácil identificação no sítio da instituição na internet. Tá? Então, aqui a gente está falando dessa política das instituições, né, assim, voltada para dentro. A gente vê essa questão de ESG voltada para dentro e a questão do ESG voltada para fora. Né? Isso é uma coisa que esses regulamentos eles deixam muito claro. Tá? Eu vou parar agora aqui, vou voltar para a nossa apresentação. Acho que a gente está encaminhando para o final, tá, gente? Deixa eu só novamente colocar aqui na... Opa! Cadê a minha... Acho que está aqui, mas... Acho que vai entrar minha planilha de novo, né? Entrou a planilha de novo. Share. Estou tentando voltar para o modo apresentação aqui, mas está complicado. Bom, eu vou voltar para cá, gente. Eu vou voltar para esse modo aqui mesmo. Aparece ele em modo apresentação ou ele no modo Não, eu normal? acho que primeiro você... Foi, agora foi. Foi? Então Foi. tá bom, vamos lá. Voltando lá. A gente estava aqui, né, na nossa planilha aqui exatamente do BC Sustentabilidade. Mas em 2021, a gente ainda teve também, né, de relevante, a resolução CVM número 59, né, que altera a 480, ela alterava antes da revogação da 480, tá? E também altera a 481. Eu achei interessante trazer aqui também exatamente por quê? Porque ela trata aqui já da menção aos aspectos ESG já como, né, o acrônimo que vem sendo utilizado, né, pelo mercado, né, ASG, ESG. E ela trata aqui novamente do conteúdo do formulário de referência. No item 1.9, ele fala que em relação às informações ambientais, sociais de governança corporativa ASG, deve-se indicar se o emissor divulga informações ASG em relatório anual ou outro documento específico para essa finalidade, tá? Deve-se informar se o relatório ou documento produzido considera a divulgação de uma matriz de materialidade e indicadores-chave de desempenho ASG e quais são os indicadores materiais para o emissor. Então, a gente já vê aqui um refino, né, do tema ESG com muito mais detalhe, então, falando já de matriz de materialidade, de indicador-chave de desempenho ASG, sendo muito mais específico com relação a essa pauta, né, para fins de regulamentação, e também a previsão aqui desse procedimento do relate ou explique, ou pratique ou explique, né? Existem pessoas que falam pratique ou explique, ou relate ou explique, que é exatamente a explicação do emissor sobre as seguintes condutas, se for o caso. Por que ele não divulga informações ESG, por que ele não adota uma matriz de materialidade, por que ele não adota indicadores chaves, por que ele não realiza auditoria ou revisão sobre informações ESG divulgadas, por que ele não considera os ODS ou a não adoção de recomendações relacionadas a questões climáticas emanadas pela TCFD
ou outras entidades reconhecidas nas informações ESG divulgadas, e a não realização de inventários de emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui a gente já tem realmente um detalhamento, né, do que é o cenário regulatório, de tudo que é importante para o cenário regulatório ESG, a CVM trouxe, né, na resolução CVM número 59. Mas eu queria te perguntar uma questão regulatória mesmo, né? Quer dizer, o seguinte, eu vejo que a CVM, em tese, está um pouco atrasada em relação ao Banco Central. O Banco Central trata do crédito, não é isso? A CVM trata do endividamento, mercado de capitais, emissão de título privado e equity, né? E sociedade, né? Que é ação, né? Você concorda que tem um descasamento, assim, em que o Banco Central está sendo muito mais, ele usa o devem, Sim. e aí o relato explique. Sim, sim. É um tratamento para crédito diferente do tratamento de bonds e mercado de capitais e ações. Com certeza. Dá para sentir aqui talvez uma preocupação maior, né, com essa questão do mercado de capitais mesmo e da necessidade de você passar para o seu investidor informações muito mais precisas, né, e muito mais completas. Não sei se não, mas seria eu te pergunto o seguinte, quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, porque você ressaltou algumas vezes no Banco Central o verbo devem, o verbo dever. E aqui ainda não está nesse nível, é isso, Cláudia? Aqui a gente está no nível, sim, de mandatoriedade, Zé, também, ó, porque aqui ela fala, o conteúdo de formulário de referência em relação às informações, isso aqui deve indicar, né, assim, isso deve ser indicado, isso precisa constar, então também está no nível, não está no nível do se possível, não. Está no nível do devem também, tá? Se ele divulga, então aqui são informações mais relacionadas ao disclosure, né? Aquilo que eu devo reportar para a CVM, né? Aquilo que interessa para o mercado de capitais, mas ele está sim no nível de mandatoriedade, na minha opinião, tá? Importante ressaltar que essa resolução CVM 59 foi alterada pela 87 de 2022, tá? Bem recente essa 87. Outro destaque aqui da resolução CVM 59, também ainda com relação ao conteúdo do formulário de referência, é que os diretores, olha aqui, Zé, devem indicar e comentar os principais elementos, olha que interessante, né? A gente está falando de risco, de avaliação de risco, mas aqui o que a CVM está pedindo para os diretores é que eles indiquem as oportunidades inseridas no plano de negócio do emissor relacionadas a questões ESG, né? E você vê que a importância aqui é para o mercado, né? Ou seja, eu não quero ver só os riscos, eu quero ver quais são as minhas oportunidades dentro dessa agenda também. Agora, me diz uma coisa, assim, o regulador, né, passou a pedir que o diretor responsável, quer que seja, comente, e, na realidade, ele está assinando aquela recomendação, tudo, né? Quer dizer, você acha que existe alguma responsabilidade civil desse diretor em assinar o projeto? Eu estou falando porque eu estou habituado com o banco, onde a responsabilidade civil do diretor de banco estatutário é gigantesca, entendeu? Sim. Então, assim, você vê esse tipo de relação também aí? Repete para mim o questionamento, Zé. Eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, assim, o que aconteceu lá em Mariana, o crucificado foi o Pablo Schwartz, que era o CEO. E, na realidade, ele estava lá um ano e ele não tinha a menor responsabilidade do que estava acontecendo ali. Entendeu? Entendeu? Mas foi ele que foi né? Fuzilado. Fuzilado. Então, eu te pergunto o seguinte, a responsabilidade civil do diretor estatutário em assinar alguma coisa desse tipo aqui, que na realidade é uma responsabilização pelas informações fornecidas à CVM, você acha que vai ter alguma questão individual para o diretor que assinar isso, ou vai ser uma questão da empresa como um todo, em termos de processo legal? Ambiental, que eu estou falando. Ambiental. Zé, as regras de responsabilização ambiental, elas têm alguns critérios para a gente poder chegar até a pessoa física,
né? Quando a gente trata, a gente tem as várias responsabilidades, a responsabilidade no âmbito civil, a responsabilidade no âmbito administrativo e a responsabilidade no âmbito criminal, né? Então, no âmbito criminal, você tem ali os critérios, você tem que ter uma participação efetiva daquela pessoa física na construção da manifestação de vontade da pessoa jurídica para o cometimento do crime, né? Quando a gente trata da responsabilidade administrativa, ela é uma responsabilidade também de cunho subjetivo. Dificilmente você vai ter o envolvimento de uma pessoa física, a menos que ele realmente tenha atuado de forma concreta para o cometimento daquela infração ambiental. E no aspecto civil, considerando ali a teoria, né, da empresa, o afastamento da personalidade jurídica, né, ele só vai ocorrer naquelas hipóteses previstas na lei. A gente tem uma visão diferente da lei ambiental, da desconsideração da personalidade jurídica da lei civil, né, mas ela só vai acontecer quando realmente se evidenciar, e aqui no ambiental é muito claro o entendimento dos tribunais, é que você só afasta a personalidade jurídica para atingir as pessoas físicas quando você vê que existe alguma dificuldade para a reparação do dano ambiental em decorrência da blindagem da personalidade jurídica. Esse é um entendimento que atualmente prevalece nos tribunais, tá? Que é um pouco diferente da desconsideração no aspecto do direito civil, que você tem que ter ali um uso fraudulento da pessoa jurídica, a insuficiência de patrimônio, você tem vários outros requisitos. No ambiental, existe uma análise mais protetiva do meio ambiente e viabilizadora da indenização, da recuperação ambiental, né, que diferencia um pouco da questão civil. Então, aqui, responsabilidade de pessoa física, né, ela não é uma coisa que ocorre de forma automática, ela vai depender da verificação dos critérios ali para a identificação dessa responsabilização. Tá? Então, por exemplo, se no caso concreto, se fosse o caso hoje, o problema da Vale, e tivesse um diretor lá de qualquer, eu não sei se seria o responsável por isso, diretor de meio ambiente, entendeu? Tivesse assinado ou tivesse contratado aquela empresa que fez a avaliação anterior de risco, né? E que, na realidade, o negócio estourou, né? Esse diretor que hoje seria obrigado a estar assinando um documento desse, ou fazer algum comunicado no formulário de referência, esse cara... Você não tem a despersonalização da jurídica para atingir ele, então, ainda continua sendo... porque é o seguinte, qual é o risco hoje que o diretor estatutário de uma companhia tem, né, em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Porque tem uns acordos lá, tem um NGO lá que faz aquele... Mas você vai incorporar mais essa questão climática nesse tipo de risco estatutário, a remuneração do cara tem que aumentar, uma série de outras coisas. Você tem que mudar como você trata hoje o diretor estatutário. Essa é a minha preocupação, entendeu? E tem toda a pertinência, Zé, mas é importante a gente deixar claro que existem várias possibilidades ali de avaliação de responsabilização dos diretores, tá? Aqui, especificamente, quando a gente vai ter a responsabilização atinente à prestação de informações para o mercado, que é um outro viés de responsabilização. A gente não está falando exatamente de responsabilidade ambiental, né? Enfim, a gente está falando aqui de responsabilidade perante o mercado. Quais são as consequências, né, de eu, enfim, me responsabilizar, assinar, né, participar enquanto pessoa física. Eu tenho a minha responsabilidade fiduciária, né, enfim, prevista também em lei. Então, essa é uma possibilidade. Aí você tem a questão também de consumidor, né? Como é que fica o consumidor com essas informações que eu estou prestando para o mercado? Uma outra possibilidade de responsabilização das informações que são prestadas para o mercado, né? E aí, por fim, a gente tem a questão da responsabilidade ambiental mesmo, propriamente dita, das consequências que advêm de tudo isso, das políticas climáticas. A gente tem visto aí um aumento da litigância climática, né, relativo à questão da prestação efetiva das informações e, a partir do conhecimento dessas informações, de uma avaliação por ONGs e outras instituições da insuficiência,
da política climática adotada pela empresa, então essa é uma litigância que está surgindo agora, decorrente exatamente dessas informações mais transparentes que estão sendo levadas para o mercado. Esse é um risco muito relevante que você colocou, de fato. É isso, tá? porque, por exemplo, né, você bota lá, você é o diretor, então você assina lá um formulário de referência, alguma coisa assim, dizendo o seguinte, olha só, em resumo, tá, por causa do tempo, a probabilidade de acordo com a empresa que nós contratamos aqui, isso aqui, a probabilidade de rompimento lá da barragem Mariana é de, sei lá, 5%, entendeu? Pô, e o cara que está investindo, ele está trabalhando com essa probabilidade. Obviamente, eu estou falando da probabilidade para condensar, tá, Ana Cláudia? Para condensar o risco, né? Assim, aí o troço explode, o nego vai bater lá na porta dele, mas você falou que era só 5%. Você entendeu o meu ponto? Assim, entendo muito. Como advogado, é isso. Assim. Mas você tem razão, essa nova regulamentação, ela traz uma exposição muito maior, tá? Verdade. Sem dúvida nenhuma. Vamos avançar só para terminar, gente, até eu estou olhando aqui opa, desculpa. Oh, meu Deus, o que fez aqui? Vocês estão vendo a minha telinha ainda, né? Sim. Aqui, estamos ainda em 2021. Mas tem só uma informação importante aqui que eu colhi do chat. A Juliana trouxe uma informação super bacana para a gente compor aqui os nossos destaques de legislação, que é uma circular da SUSEP 666, que dispõe sobre requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas sociedades seguradoras, tá? Depois vale aí, entre vigor em 1º de agosto agora de 2022. Muito obrigada aí, Juliana, pela sua contribuição, maravilha, acompanha aí o nosso rol de destaque das regulamentações sobre o tema ESG. Vamos rapidinho, então, só para fechar. Eu só vou, então, enunciar aqui, né, as demais observações que a gente tem. Aqui a gente falou lá atrás da resolução CVM 80, né, que revogou a resolução CVM 480 lá atrás, que fala exatamente também da questão do formulário de referência. Aqui repete o 4.1, trazendo as questões socioambientais. Insere aqui a observação com relação às políticas socioambientais, da necessidade de indicar se o emissor divulga as informações sociais e ambientais. E aqui, interessante, com relação a essa resolução, o anexo D, são os informes sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, né? Essa inclusão foi muito interessante, trazendo os temas de governança, né, de uma forma mais consistente, mais ostensiva. E aqui a necessidade do Conselho de Administração exercer as atribuições considerando os interesses de longo prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade, no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros. Tá tudo aqui. Tá? A questão de governança, a questão da imensa responsabilidade dos diretores, dos membros de conselho, em estarem atentos, né, para as informações que são prestadas para o mercado. Isso tem que ter toda uma avaliação, de fato, bem detalhada, né, porque, de fato, o que você expõe para o mercado agora pode dispor, né, a uma consequência bem complicada. O nível de litigância vai ser gigantesco. Gigantesco, porra. Você ser conselheiro hoje tem que estar... O caso da Shell, lá fora, me parece que é um caso exatamente dessa situação. A Shell divulgou informações sobre a sua política ambiental e climática, e as ONGs caíram matando em cima, dizendo, olha, essa sua política aqui não presta para nada, não é eficiente, é só greenwashing, né? Você está fazendo greenwashing. Então, mais ou menos esse é o tema da litigância lá contra a Shell. É por isso que eu estou falando da paralisação, Ana Cláudia, porque o que acontece é o seguinte, cara, assim, você é transparente, aí vem uma ONG, não está na companhia, diz para você que é insuficiente, isso aqui é o que dá para ser feito, por exemplo, entendeu? Aí o que acontece? Você está exposto, tem um processo legal, e assim, esse cara esse CEO tem 60 anos, está rico, pega e vai embora. Quem é que vai sentar na cadeira ali para tocar a empresa? Um nível de... É isso que está me preocupando cada vez mais, é que esse nível, como já na segunda carta do Larry Fink, é o do micromanagement, entendeu? É esse tipo de coisa. Isso vai causar um problema, Regiane, de, porra, você imagina
Ana Cláudia, ontem, lá no IBMEC, teve a última aula lá do LGPD, né? A questão da segurança de dados. Política de segurança, isso aqui, eu fiquei pensando... Outro tema. Não, eu fiquei pensando ontem, entendeu? A questão de SG e política de segurança, cara, o nível o que a empresa vai ter que ter corporativamente de áreas e se falando... É um negócio assim que vai gastar um caminhão de dinheiro que é despesa da companhia, né, Cláudia? Não é investimento, não é custo. Não está associado à geração de receita, é só despesa. As pessoas estão criando um nível de despesa, nível de ingerência, de micromanagement, que vai inviabilizar o negócio, entendeu? Mas tudo bem, cara. Tem toda a razão, Zé. Assim, não são Ana, tempos fáceis. E olhando, né, eu vejo assim, porque esse ponto é sobre o informe, né, de governança. Aí você vê assim, mais uma vez é tudo se falando, tudo se cruzando, porque no próprio formulário também traz, né, os pontos de ponderação variável SG, né, de como que o conselho se envolve no tema, né? Mais Exatamente. uma vez, Olha né? aqui o item Circular, 20 aqui, ó. Em relação, voltando, em relação ao princípio 3.3 do código, né? O anexo ele fala: o diretor-presidente e a diretoria devem ser, olha aqui, é a questão da remuneração vinculada, né? Devem ser avaliados com base em metas de desempenho financeiras e não financeiras, incluindo aspectos ambientais e sociais de governança, alinhadas com os valores e princípios éticos da companhia. Então, tudo junto e misturado, né, aqui, mas eu concordo com o Zé que são tempos complicados em termos de avaliação de riscos. Regiane, você vai ter que ter um auditor externo para avaliar o trabalho do conselho. Aqui, ó, a gente já vai falar sobre esse tema, que eu acho que é algo importante, que também já foi visualizado pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, né? Ele acabou recentemente, né, em junho, 6 de junho, foi publicada essa resolução SFC 1670, que cria um Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. E aqui o comitê ele coloca como considerando, né, algumas questões bem interessantes. Ele fala: considerando os padrões globais de divulgação sobre sustentabilidade, que deve guardar conectividade com padrões globais de contabilidade conhecidos pelo IFRS, International Financial Reporting Standard, emitidos pelo IASB, e que, portanto, é desejável que seja observado um alinhamento, alinhamento dos padrões, considerando que o tema da sustentabilidade envolve na normatização matéria de conhecimento multidisciplinar, o que recomenda, conforme tendência mundial, necessidade de contar no processo de emissão de pronunciamentos com a participação não só de contador, preparador das informações, mas dos auditores independentes, né, os usuários das informações, os profissionais de investimentos, investidores, órgãos reguladores e dos que fiscalizam esse processo, dos que pesquisam e estudam a matéria, é que foi criado esse Comitê Brasileiro de Pronunciamento, que tem por objetivo o estudo, preparo, emissão de documentos técnicos sobre padrões de divulgação sobre sustentabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, levando em conta a adoção dos padrões internacionais editados pelo International Sustainability Standard Board, ISSB. A sensação que eu tenho aqui, não como especialista, né, desse tema especificamente, mas é que houve exatamente essa noção da necessidade de você ter esta comunicação das informações de uma forma casada, né, e avaliada no contexto de todo mundo que tem que participar daquilo. Todos aqueles que têm relevância no processo de gestão, né, das informações financeiras. Então, acho que essa resolução ela contribui para a uniformidade, né, dessa visão das informações financeiras e contábeis no âmbito da sustentabilidade. Assim, muito, Cláudia, assim, muito aberto, né? É o seguinte, né? Hoje, o que mais avança dentro da contabilidade, do valuation, é a questão do intangível. Entendeu? O intangível. Como precificar intangível? Eu estou vendo, tanto na questão de dados, quanto analisando isso, os riscos e a tentativa de mensurar alguma coisa, mas o risco é tão grande, entendeu? Que, assim, as estruturas internas da empresa, Will, se você quiser falar, as estruturas internas da empresa, para poder só para... É aquilo que eu... Assim,
os caras vão, assim, vão inviabilizar o que a gente conhece hoje, assim, em termos de... Ou então a gente vai ter que pagar um custo altíssimo que as pessoas ainda nem entenderam o tamanho do custo que vai ser isso. Mas vamos nessa. O que a gente vai fazer? Quando eu não tiver mais emprego, tudo bem. Eu falei isso ontem lá na sala de aula, mas tudo bem. Vai todo mundo ser influencer de Instagram. Beleza, vamos nessa. Ana, Bom, Desculpa, pessoal, esse assunto me deixa tão angustiado, entendeu? Assim, cara, assim, não, é com razão, Zé, com razão. Hoje a gente só falou assim, tipo, a gente só colocou o gato em cima do telhado, né? Aqui a gente só trouxe qual é o alerta, né? O que a gente tem de alertas aí e precisa ficar ciente, né, da necessidade de observar quando a gente tratar do tema do mercado financeiro e questões ESG. É como eu disse, a pretensão não foi da gente fazer uma análise, eu acho que isso pode ser feito, né, à medida que a gente for caminhando aí no curso. Para mim né, foi espetacular. Toda a nas inspeções. ordenação que você deu para mim foi espetacular. Eu estou esperando a sua apresentação, porque eu vou guardar isso para mim. Então, assim, eu espero que as informações tenham servido exatamente para trazer esse alerta, né? De que a gente precisa ter muita responsabilidade na hora de fazer as divulgações. Eu acho que a grande temática de toda a regulamentação que vem sendo feita leva em consideração a transparência, que é um contexto muito importante da prática ESG, né? Ser transparente, mas essa transparência tem custo, né? E tem todo um cuidado que tem que ser realmente... Tem risco, né? Exatamente. Risco, né? Tem risco, exatamente. Então, espero que tenha sido útil, pessoal. Ana, demais, assim, demais. Eu tô aqui, você está falando, eu tô aqui falando, inclusive com a Glaucia aqui, super elogiando, que eu acho que você tem que Obrigada, fazer imagina. mais, tá? Novas lá, vamos promover novas, porque esse tema é muito interessante, é muito rico e só tem a ganhar, mas só cada vez mais visibilidade também, né? Porque é o que vai, assim, tá apertando. Você vem mostrando, é impressionante como vem, ó, afunilando, apertando. Você vai falando, eu vou vendo outras iniciativas só caminhando, tá? Esses são só alguns destaques, né? Fora o que tem ainda de outras ramificações aí, que pelo fato de eu não atuar diretamente, né? Não sei, mas eu já apresentei aqui qual a relação exata, assim, do novo formulário com os indicadores da GRI. Já apresentei? Não. Porque eu já fiz duas apresentações eu sobre acho que eu dei aula sobre isso. Acho que Fiz não. do Eu IBP pelo menos agora não há pouco lembro. tempo. E traz para a gente, eu vou fazer Regiane, semana então. que vem, então tá pronto. Eu só vou atualizar para a nova norma GRI, né? Que aí fica bonitinho, porque é antiga. Tá atualizada. É, mas acho que é excelente, eu não lembro de ter, porque eu visto compartilhei também o material. Tá bom. Ana, mais uma vez, maravilha. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina, espero que tenha sido útil. Feliz, muito, muito. Eu vou gravar e vou subir depois no canal, né? Mas só que a da semana passada também, é porque não sei eu que subo. Então, mas eu vou fazer isso e aí, né, para ficar atualizado, mas só que para aí você também compartilhar. Tá bom? Maravilha. Pessoal, quem quiser, então, a apresentação, receber no privado, eu vou indicar lá no grupo, né? Enfim, e me manda lá pelo grupo, Ana, quero apresentação, tá? E aí eu encaminho para vocês. Tá bom? Ou então eu posso até disponibilizar já. Peraí. Peraí, gente, vamos lá. Coloca aqui, ó, já, ó, que quem está na aula pega, ó. Isso, exatamente. Veio a aula. Então, vamos lá. Já. Vou disponibilizar aqui, dar o tempo para que vocês possam pegar. Deixa eu só abrir aqui os meus documentos. Vou só parar a gravação, então. Joia. Então, isso aí.